Shalom, a paz e ao Yahshua Mashiach para todos os irmãos e aldins e todos aqueles que estão no canal Verdades ou Narrativa. Vamos agora continuar a leitura do livro de Matitial, capítulo 14. Ok? Capítulo 14 de Matitial, que na leitura que vocês conhecem é Mateus. Vamos estudar, vamos aprender com Ruach Kadosh. Dê seu like e peço aos irmãos, passe para frente. Além do like, né? Inscreva-se no canal. Passe esse estudo para outras pessoas, para que venham a ter o entendimento, abrir a mente, né? E a gente aprender com Ruach Kadosh. Então, humildemente, eu peço aos irmãos que passem para frente, tá? Vocês sabem que esse canal não gera recursos para mim, né? De graça eu estou recebendo dial e de graça eu estou dando a vocês. E vocês têm o direito, claro, de fazer perguntas, de comentar, né? Ir lá nos comentários, no canal Verdade ou Narrativa, e comentar algo assunto. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ao livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então lhe disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Essa passagem, esse trechozinho, onde supostamente, né, Herodes vem a falar isso, dá ênfase ao espiritismo, né? João Batista morreu e encarnou, né? Encarnou supostamente em Yahshua, e é ele que está falando. Não é verdade, tá? Isso aí foi uma colocação de Herodes, segundo o escritor, o compilador. Ele supostamente escreveu o que Herodes havia dito, mas não corresponde com a verdade. Vamos continuar. Eu quero dizer que Herodes, ele era servidor de Roma. Ele não era um Ialdim, ele não era um judeu, né? Ele não era um israelita, ele era da natureza romana. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na frente nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas vamos continuar a história. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Bom, vamos analisar essa passagem, que supostamente é Batista. Yohanan disse isso. Vamos conjecturar. Será que Yohanan, ou seja, João Batista, disse mesmo a Herodes isso? Você não pode, né, ficar casado com essa mulher, porque na nossa lei não é permitido. Mas espera aí, irmãos. Vamos voltar o tempo, tá? A pergunta é uma: o que João ou Yohanan tinha a ver com a vida de Herodes? Não era parente dele, não era judeu, não era israelita, tá? Era um rei, era um prefeito, um rei mesmo naquela época, né? Vamos colocar assim. Herodes era um rei, tá? Estava ali se amigando com a mulher do seu irmão, ou seja, se adulterando. Mas o que é que Yohanan tinha a ver com a vida particular dele? E um outro detalhe: segundo a história, ele estava passando na rua principal em cima, enquanto que Yohanan estava fazendo suposto batismo, tá? Aí ele dá aquela parada do batismo que estava fazendo com as pessoas e olha para
Herodes diz: ei, você está em pecado, você na nossa lei, você está em pecado. Mas espera aí, ele estava se metendo na vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com ele, e muito menos com a descendência dele. Não é estranho isso não, irmãos? O que vocês acham? É estranho ou não é? Como é que eu vou me meter na vida de quem eu não tenho nada a ver? Não é um judeu, não é um israelita, não é da tribo, não é da comunidade, entendeu? É um romano, é um que segue as leis romanas, que não tem, né? Então não existe uma lógica para isso, dele ter se metido nessa história. Eu quero acreditar na versão a seguinte: ele estava lá fazendo seus batismos, os seus supostos batismos. O rei passou lá em cima com a sua prostituta lá em cima e seguiu o seu caminho. Mas não é que Johanna foi se meter na vida dele. Ei, para aí a carruagem, você não é, né? Na nossa lei, não. Não, Johanna não tem nada com isso, não. Não tem nada com isso, não. Ele era seguidor de Roma. Não tinha nada a ver com os Ialdins, não tinha nada a ver com os israelitas da época. Portanto, essa história já começa com um engano. Já começa com um engano. Já é uma mentira. O que o compilador escreveu não é verdade. Eu quero deixar bem claro que não é o narrador, não, viu? O narrador, todo mundo sabe quem é, o que fica narrando aqui, mas é o compilador que escreveu a história. Ele mentiu. Essa história não foi dessa forma, desse jeito. Mas tem mais enganos e mentiras. Então, primeiro, Herodes não era israelita, judeu. Era obediente a Roma. Podia fazer o que ele quisesse, era o problema dele. Não de Johanna, não de João Batista. Não tinha nada com isso. Portanto, um engano, uma narrativa. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo porque o povo achava que João era profeta. Veja só, mas Herodes queria matá-lo, mas tinha medo porque o povo dizia que ele era um profeta. Está dizendo que Herodes tinha medo. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Porque lá na frente esse medo se acaba. E aí vem a mentira, o engano de novo. Entendeu? A história, um mito. Entendeu? Porque se eu tenho medo de fazer mal a uma pessoa, achando que essa pessoa tem uma certa autoridade, por que mas depois eu mato ele? E acabou meu medo? Foi. Por quê? Mas vamos estudar sobre isso. Vamos analisar tintim por tintim, porque isso tem muito que ser falado. Entendeu? Então vejam só, aqui diz que ele tinha medo. Então não quis matar ele, mandar matar, fazer nada com ele. Se é que houve essa parte, e ele escutou isso de Johanna, de João Batista, mas ele tinha medo. Mas como que ele, sendo um rei com soldados, ia ter medo de um peregrino, né? De uma cana seca no deserto, como diz a história? Porque ele ia ter medo do povo, mas ele tinha autoridade. Então, continua o engano e a mentira. Vamos para lá. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista. Ponto. A menina vai lá e dança, muito bonita, a tal de Salomé, dançou, foi, né? Ele se encantou, já embriagado, aí oferece tudo a ela, o que você quiser, até metade do meu reino, diz a história. Aí ela vai onde a mãe e diz: o que é que eu peço a ele? Aí a mãe, com raiva, supostamente com raiva do profeta, do suposto profeta lá atrás, que maltratava, xingava ela, porque ela estava se prostituindo, estava adulterando com Herodes, de pé na cabeça daquele camarada lá, que me maltratou, que me xingou. Mas isto é o mito. Não é real isso não. A cabeça de Johanna, de João Batista, foi decepada por outro motivo. Sabe por quê? Eu vou dizer a vocês agora. Sabe por que a cabeça dele foi decepado? Porque ele perturbava o sistema.
Ele pregava contra o sistema. Tem nada a ver com a história da mulher, não. Ele pregava contra o sistema que se regia na época do Roma. Ele pregava contra Roma. Essa era a pregação de Johanna, de João Batista. Era contra os preceitos de Roma. Por quê? Porque naquela época os judeus estavam submissos a Roma. E ele e Johanna era um dos que queria a libertação, a liberdade do povo judeu, do povo Yaldim. Então ele pregava contra o sistema. Esse foi o verdadeiro motivo de ele ter perdido a cabeça, de ter engolado ele. Essa história de Salomé dançar, pedindo a bandeja, isso é uma história bonita criada pelo compilador. Entendeu? Foi a história que se arrumou para não dizer que Roma perseguiu ele, que Roma decapitou ele. Para não jogar a culpa em Roma, inventaram essa história. Entendeu? Da Salomé dançar, pedir a cabeça, degolar ele. Então, irmãos, a mentira em cima de mentira na história romana. De Roma não vem nada de bom, só vem mentira e engano. Essa é a verdade. Então ele pregou contra o sistema, como até os dias de hoje, que quem prega contra o sistema ou é preso ou morre. Não tem outro caminho. Então ele pregou contra o sistema, e o sistema degolou ele. Entendeu? Mas criaram essa história fantasiosa de Salomé, criaram essa história fantasiosa que o rei se embriagou e achou ela linda, a dança dela, que foi a dança do ventre. A gente sabe dessas histórias, mas tudo isso é mito, não é real. Vamos ver o que acontece? Tato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Vejam só, mas lá atrás ele não tinha medo porque era um profeta? Qual a diferença agora? Só porque ele estava ali na festa? Perdeu o medo? Aí é onde está o engano e a mentira, que poucos observam, porque antes ele tinha medo. Será que o medo dele passou ali? Porque estava ali naquela festa? E porque prometeu a prostituta lá? Foi isso? Não, irmão, é porque a história é mentirosa. Entendeu? Roma foi quem mandou decapitar Johanna. Foi Roma quem mandou decapitar. Não só a cabeça dele, como de muitos na história na frente. Essa é a verdade. Engula essa, romanos. Tá? Engula essa verdade. Tá? Foi eles que mandaram decapitar. E não por causa de uma suposta fala do profeta contra aquele rei e aquela prostituta. Não é por causa disso. Foi por causa do sistema. Porque ele falava contra o sistema. Essa é a verdade. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Vejam mais uma prova de que Yahshua não era onisciente no momento em que ele estava com nossos antepassados andando aqui nessa terra. Por quê? Se ele fosse onisciente naquela época, ele saberia o que tinha acontecido. Não, ele soube porque alguém veio contar a ele. Ele era homem, 100% homem, Yahshua Mashiach. Entendeu? 100% homem. Ele se torna onisciente quando o Pai o ressuscita entre os mortos. Aí sim. Entendeu, irmãos? É bom deixar isso bem claro, porque a gente tem falado isso lá atrás em outra parte do estudo. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra.
A história diz que ele saiu, foi conversar com o pai, em segredo, né? E ali ele pegou um barquinho, foi para o outro lado do chamado Mar da Galileia, que na verdade é um vamos dizer, um açude gigante, né? Uma lagoa gigante, grande. E a multidão foi por terra. Ele foi no barquinho, né? E a multidão foi por terra. É o que o narrador está dizendo. É o que o compilador escreveu. Vamos ver o que acontece nisso. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, Saiu do barco. ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Vamos corrigir isso, irmão. E acha não fica pena de ninguém, com pena de ninguém. Não. Ele tem a benevolência, ele tem o amor. Mas essa palavra ficou com pena, ela é muito, sabe, vulgar para o filho do Criador. Não, ele não ficou com pena. Quem fica com pena é a gente que somos humanos aqui, pecadores. Ele tem compaixão, ele teve benevolência para com aqueles. E foi falar do amor do Pai. Tá? Só corrigindo essa questão de pena. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Vamos corrigir? Vamos lá. Mestre, dispensa o pessoal aí, porque já é tarde e estamos aqui no deserto. Epa, não era deserto. Onde ele estava não era deserto, ele estava na mar. E a gente saiu, supostamente a história, ele saiu do barco, foi para a terra, ali na beira-mar, ele começou a pregar, falar, e foi ficando tarde, né? E era o pessoal dos povoados, existia povoados ali, existia casas ao redor. Por quê? E Austin ia dizer, não vamos dispensar eles com fome não. Por quê? Se as casas eram próximas, não era longe. Mas aí que vem outro mito, outra história fantasiosa que vai se seguir, que não é verdade, mas todos engolem como verdade, comem como verdade, entendeu? É o suposto milagre da multiplicação, tá? Mas tem um engano no meio disso tudo. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos lá. Eles não precisam ir embora. Tem vocês mesmos, comida a eles. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Tem o quê? 5 pães e 2 peixes. Somando dá 7 produtos. 5 pães e 2 peixes. De uma multidão grande de mais de 5.000 pessoas. Preste atenção. 5 pães e 2 peixes. 7 produtos para distribuir para mais de 5.000 pessoas. Aí todo mundo hoje acredita, foi um milagre da multiplicação. É isso que as igrejas fazem hoje. As casinhas usam esses trechos para dizer que as pessoas, né, que quando doar seu dízimo, suas ofertas, vai haver um milagre da multiplicação nas suas casas. Mentira de Satanás. Viu? Não houve isso. Não houve. Não houve essa história. Vamos lá conjecturar? 5 e 2. 5. Apenas 5 pães e 2 peixes. Para dar de comer a mais de 5.000 pessoas. Irmãos, o Criador, Yahweh, o Abba, Pai, tá? E Yahshua Mashiach não faz mágica. Não trabalha com magia, com mágica não. Ele trabalha com coisas reais. Coisas reais e não mágica. Isso é mágica. Isso é magia. Dizer que isso aconteceu, afirmar, você está acreditando que Yahshua fazia magia, fazia mágica. Não é realidade. Vamos ver se a gente tem certeza do que está dizendo. Vamos lá, vamos para frente. Pois tragam para mim. Sim. Aí trouxeram.
Os 5 pães, os 2 peixes. Depois pegou os 5 pães Sim. e os 2 peixes. Sim. Olhou para o céu Sim. e deu graças a Deus. Deu graça. E ali aconteceu a mágica. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Sim. Veja só, ele partiu os 5 pães. Que tamanho esses pedacinhos? Em 5.000 pedaços? 5 pães? Ele partiu em 5.000 pedaços? Ou partiu no meio e aquilo ali houve uma mágica e se transformou? E ainda tem historiadores que dizem que quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha no balaio. Quanto mais tirava, mais tinha. Isto é inverdade. O Criador trabalha com coisas reais e não com mágica. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos. Meu pai, a mentira ainda vai mais longe. Né? De 5 pães e 2 peixes, ainda sobraram 12 cestos de pães. Para acreditar numa história dessa, irmãos, olha, eu vou lhe falar, viu? Como a gente estava cego mesmo. Né? Porque vem uma pergunta que não quer calar. Tudo bem, vamos conjecturar. Vamos conjecturar que houve essa suposta multiplicação. Aí sobrou 12 cestos. Eu não sei o tamanho desse cesto. O tamanho de um balaio, de um caçoar. 12 cestos. Por que eles não pegaram esse que sobrou e deram ao povo? Olha, sobrou esse daqui, olha. Tome mais você, leve, vocês, tome. Porque eles recolheram e não deram. Porque não diz isso, viu? Vamos escutar se eu posso estar enganado. Pode ser que ele, né? Pode ser que vai dizer agora que eles distribuíram de novo para o povo. Vamos ver. Pode ser que eu esteja enganado, irmão. Vamos lá. Cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois... Acabou a história. Recolheram os pedaços, não deram nada a ninguém e pronto. Ficou para os discípulos comer, né? 12 cestos, tinha 12 discípulos, cada um discípulo ficou com um cesto. A matemática bem é. A matemática simples que o compilador fez. Mentiroso. Compilador mentiroso, enganador. Mentiroso. Veja que ele faz a matemática dando um cesto para cada discípulo. Que supostamente era 12 discípulos. O que aí eu pergunto, e cadê as seguidoras de Yahshua? Cadê as mulheres que seguiam ele, as discípulas de Yahshua? E Yahshua tinha discípulo assim. Que o sistema gosta ou que não gosta que a gente diga isso. Mas ele tinha. E Yahshua não fazia exceção de pessoas, não, irmão. Tinha as mulheres que seguiam Yahshua. Para onde ele ia. Tem um trecho na palavra que diz que elas serviam a Yahshua, aonde quer que estejam, onde ele estivesse. Então tinha discípulos também. Mas os machistas da época, né, o compilador machista, não escreveu isso. Ele escreve só os discípulos. E as mulheres? Por que não conta as mulheres? É machismo. Os judeus, ainda hoje, eu não vou dizer 100%, mas uma boa parte são machistas. Não permite que a mulher faça isso, que a mulher ore, que a mulher vá não sei aonde, que a mulher faça isso, faça aquilo. Isso é machismo. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que Yahshua Mashiach não é machista. Nunca foi machista, não é e nunca será. Porque ele veio para todos. Todos. Ele veio para todos. Aqueles que o receber. Mulher, homem, criança, homossexual que queira se converter a ele. Entendeu? Que queira deixar seus pecados. Ele veio para esses também. Para assassinos que queiram se converter. Assassinas que queiram se converter e deixar seus pecados. Ele veio para todos aqueles que o aceitam. Portanto, não existe machismo em Yahshua Mashiach. Mas até hoje, muitas partes no Oriente Médio, muitas pessoas no Oriente Médio ainda são machistas. São. E tem muitos que seguem essa doutrina.
Nós Eldins não queremos seguir isso. Nós queremos um chamaim para todos, independente que seja mulher ou homem. Aleluia. Está bem explicado isso, né? Mas Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste. A outra mentira que vai se seguir, viu? É uma mentira atrás da outra, irmão. Aí terminou, todo mundo comeu, sobrou 12 cestos, não sabia o que fazer com os cestos, com os outros que ficou, não diz mais a história, não conta mais nada, porque foi uma mentira, e quando se é uma mentira não se tem um final, toda mentira fica sempre outra para ser contada, toda mentira fica outra para ser contada. Você observa nos dias de hoje, os mentirosos do dia de hoje, do sistema, contam a mentira hoje, mas deixam um pedacinho para continuar amanhã, no outro dia. Essa é a verdade. Então, o que acontece? Vamos para outra mentira. Ei, vocês vão aí na frente, viu? Sobe aí no barquinho, viu? Os discípulos, sem contar discípulos, de novo, só os discípulos, viu? Só os homens. Sobe no barquinho que eu vou depois. Mas espera aí, irmão, vamos conjecturar quem é o líder? Yahushua Mashiach. Vocês acham mesmo que, se fosse verdade isso, não iriam deixar pelo menos uma pessoa com Yahushua? Ele ia ficar sozinho na beira da praia lá? Ia ficar sozinho na beira da praia? Não tem lógica, irmão. O líder era ele. Então, se ele é o líder, alguém tem que ficar com ele. Mas o compilador disse que não. Disse que foram todos no barco e ele ficou na beira da praia. Sabe para quê? Para se inventar mais uma mentira. Do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus... E preste atenção, ele mandou os discípulos ir embora no barco, né? E ficou conversando com o povo e dispensando o povo. Mas peraí, mas um segundo atrás não já tinha dito que já tinha dispensado o povo? Já tinha dado de comida? E que o povo já tinha pegado o bebo, já tinha ido embora? E como é que ele ainda ficou dispensando o povo? É uma mentira, irmãos. É um engano. É uma narrativa. Estamos aqui para falar a verdade. Não houve esse fato. Mas tem mais. Agora que vem o pior. Subiu sozinho a um monte a fim de orar. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Presta atenção. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Quer dizer, os discípulos abandonaram ele, foram-se embora no barco e ele ficou sozinho. Vocês acham que a gente tendo uma pessoa que lidera, a gente vai deixar essa pessoa que lidera sozinho? Não vai, irmão. Vai ficar alguém com ele. Ficaria alguém com ele. Entendeu? A história, para ser real, era para ter dito. Foram 6 com ele, 8 com ele, ficaram os demais. Entendeu? Ficaram. Foram no barco, uma parte, mas outra parte ficou com ele. Mas não, disse que ele ficou sozinho. Sozinho lá. Para dar ênfase a outra mentira que o compilador criou. Ou seja, usado por Satanás, criou outra mentira, que é a história do fantasma. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Outra mentira. O lago chamado Mar da Galileia, não existe a menor possibilidade de ele ter tido esse tipo de ação de ondas de mais de não sei quantos metros que cobriam um barco. Irmãos, não é um mar, é um lago. Um lago, ele tem limite. Entendeu? Ele não é mar aberto. Ele não emendava com a praia. Não tem possibilidade de ter ondas gigantes para cobrir um barco. Já começa aí a mentira do fantasma. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Muito bem. Entre as 3 e as 6 horas. A pergunta é a seguinte: por que o compilador não colocou um horário fixo? Às 3 horas apareceu o fantasma andando sobre as águas. Por que ele não colocou um horário fixo? Ele botou de 3 às 6 da manhã. Sabe para quê? Para enganar. Para enganar as pessoas.
Porque fica aí a dúvida, de que hora foi? Não se tem. Então não é verdade. É simples. Né? Porque se acontecer um fato, e se tinha relógio, para você saber que hora era naquele momento, ele deveria ter escrito. Foi às 3h40, 3h30, 3 horas, foi às 4 horas da manhã. Não, entre 3 e 6. É a dúvida. Então, aonde há dúvida, não há verdade. Há engano. Onde há dúvida, não há verdade. Há engano. O engano existe. E aí está a prova de que nunca houve essa passagem. Foi o compilador que escreveu. De livre, espontânea vontade e pressão de Satanás. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! É engraçado, né? Os irmãos lembram, e os amigos lembram desses filmes que passam de piratas. Por exemplo, aquele filme, o Pirata, Barba Azul, enfim, o Capitão Gancho. E esses filmes de pirata, aí eles olham para o mar e vê as coisas, é um fantasma, é os deuses que estão aparecendo. Pois é, eles tiraram essa história da mitologia grega e introduziram nessa história. Sabe por quê? Os discípulos com medo de fantasma. Esse fantasma não existe. Os Ialdins acreditaram em fantasma. Irmão, não tem mais o que dizer sobre essa história. Totalmente mentirosa. Totalmente mentirosa. Mas tem mais como a gente comprovar que é mentira. Vamos lá. Nesse instante, Jesus disse: Coragem! Sou eu! Não tenham medo! Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha! Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Vejam só, Pedro vai, supostamente vai, carpa, e diz: eu quero ir até onde o senhor está. Tá bom, tudo bem, vem. Aí ele começa a andar. Mas peraí, a tempestade continuava. Ele não teve medo antes não, só teve medo quando estava andando lá, que sentiu a força do vento. Mas e antes? Não tinha força do vento no barco? O barco estava lá ainda náuseco, ou seja, cheio de água, de vento, e ele não tinha medo. Teve medo depois que foi chegando perto. A mentira está comprovada. Capa nunca andou em cima do mar. E Alcha nunca andou em cima do mar. Porque, mais uma vez, o Criador não trabalha com mágica. Isso é coisa para o Mr. M e não para Yahshua Mashiach. Entendeu? Não trabalha com coisas mágicas. Isso é mágica. Isso é feitiçaria. Vai entender, irmão? Isso é bruxaria. E ele diz, lá os discípulos, é um fantasma. Quem diz isso é quem? Aqueles marinheiros daqueles mitos, das histórias do passado, que acreditavam que aparecia o fantasma nos navios. Eles simplesmente copiaram a história e colocaram e fizeram essa bonita também. Vamos fazer essa aqui a bonita. Vamos dizer que era um fantasma. Vamos escrever aqui. Escreva aqui. Que é para o povo depois acreditar nisso, que ele andou nas águas. Mentira, Satanás! Mentira! É mentira. Mentira. O meu Yahshua não andou em cima das águas. Ele não precisava provar quem ele era dessa forma. Ele não trabalha com magia nem com mágica. Ele trabalha com coisa consistente, com coisas reais, sem mágica, sem magia, sem bruxaria, puro e verdadeiro, porque o meu Yahshua, ele é verdadeiro. Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Aí quando ele está afundando, segundo a história, socorro, Senhor, socorro, Baal. Aí diz que o tal Jesus, né, que não é Yahshua, estendeu a mão de borracha e foi buscar ele lá e suspendeu ele e foi andar agora de braço dado. Bora, aqui debaixo do braço, vamos tirar para o barco, andando de novo.
Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Em nome de Yahshua Mashiach, eu determino que essa mentira saia da mente das pessoas que estão me ouvindo. Porque isso é uma mentira. É um engano. É um engano. Saiam dela, povo meu. Venham para a verdade. Essa história não aconteceu. Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Veja a mentira como é tão cavernosa, tão terrível, que esses mesmos discípulos, já fazia dias que andavam com Yahshua. Já fazia dias que viam milagres e milagres e milagres. Agora que um abestalhado diz assim: esse aí é o filho do Criador. Mentiroso, copilador mentiroso. Entendeu? Não houve essa cena, não houve essa parte. Porque os discípulos sabiam com quem estava. Sabia. Ele já sabia que Yahshua era o filho de Yahweh, do Criador. Entendeu? Não precisava Yahshua andar em cima das águas para provar a eles que era o filho do Criador, não. Por quê? Porque os seus milagres, os seus feitos já provavam isso. Porque tem um versículo que diz que se conhece a árvore pelos seus frutos. Então os frutos de Yahshua provavam de quem ele era filho. Então eles já sabiam que Yahshua era filho do Criador. Não precisou essa cena patética, essa cena terrível que o compilador inventou, usado por Satanás. Entendeu? A mandado de Roma, a mandado desse povo mentiroso, enganador, que tentou nos enganar até o dia de hoje. Portanto, meus amados irmãos, essa é a verdade deste capítulo. Esta é a verdade. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Mais uma vez. E o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Sim. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, Sim. pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. Sim. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Para encerrar com chave de mentiras, porque foi mentira do começo até o fim, mas o compilador ainda não satisfeito, ainda criou um amuleto. Como assim, irmão? Ele criou um amuleto. No finalzinho da história aqui, ele criou um amuleto. Ele criou um amuleto. Não satisfeito, porque os feiticeiros gostam de amuleto, Roma gosta de amuleto, ele criou um amuleto. Mas que amuleto, irmão? A roupa de Yahshua. Quem tocasse na sua roupa ficava curado. Sabe para que é isso, irmão? Porque lá na frente vai ter a história da mulher que tocou na hora do seu vestido, da sua roupa. Então foi uma coisa tudo bem programada. Satanás, usando esses homens do passado, programou direitinho como enganar. Só que chegou a hora da verdade. Entendeu? E a verdade está sendo descoberta. Entendeu? E o reino das trevas não tem poder para nos enganar mais. Chega de engano. Chega de vaidades. Entendeu? Tudo que Satanás quer é que vocês creiam nessa história. E aí vai homenagear ele. Vai, sabe, fazer ele ficar eloquente. Então, acabou. Está destronado. Está destruída a mentira. Entendeu? A batalha é grande, irmãos. Mas eu não tenho nem um pouquinho de medo, não. Vou continuar falando a verdade, desmentindo as narrativas bíblicas. Eu já disse e continuo dizendo. A Bíblia que está escrita na sua mão hoje só tem 20% de verdade, que é os escritos antigos. Só 20%, que é aqueles pedaços que foram encontrados. O resto foi criado, foi inventado pelos compiladores lá no Concílio de Roma. Essa é a verdade que eles não querem ouvir. Então, amados irmãos, capítulo 14, exatamente isso que vocês ouviram.
nós vamos encerrar. Shalom a todos. Dê seu like, shalom a todos. Coloca aí o seu joinha e vamos para o próximo em nome de Yahshua Mashiach. Sejam todos abençoados.